O Brasil segue a tendência dos países desenvolvidos de envelhecimento da população. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE em 2018, no ano de 2039, o número de pessoas idosas ultrapassa pela primeira vez o de crianças no país. De acordo com a pesquisa, essa realidade chegará bem mais cedo para as regiões sul e sudeste. O estudo ainda aponta que até 2060, o número de pessoas idosas atingirá 25,5% da população brasileira. Essa mudança na estrutura populacional do Brasil irá exigir políticas públicas que assegurem a pessoa idosa e também iniciativas da própria população, como em relação à previdência. Por exemplo, esse é um assunto central da nossa conversa de hoje, mas será que os brasileiros estão preparados para essa nova realidade? Quem irá responder essa e outras questões é o economista e especialista em marketing e recursos humanos, Wilson Cirilo. Cirilo, tudo bem? Tudo jóia, Caio. Muito obrigado pela oportunidade de falarmos sobre um tema que irá impactar tão profundamente a vida dos brasileiros e das brasileiras. De toda uma população, né? Toda uma Cirilo, população. para começar a nossa conversa, eu gostaria de mostrar o livro Liberte Seu Poder 360 Graus, do qual você é coautor. Exatamente. E nesse livro você fala um capítulo inteiro sobre aposentadoria. Sim. E o que eu achei mais interessante é que você sai do âmbito regional, nacional, trazendo autores e pesquisadores do mundo inteiro, né? Eu queria saber também quando você decidiu pesquisar sobre essa temática e como foi o processo de criação desse livro. Ô Caio, eu sempre tive uma preocupação como seria a minha vida após deixar de ter uma vida laboral ativa. Eu trabalhei durante 34 anos numa das maiores instituições financeiras do Brasil e tive essa preocupação. Então eu comecei a pesquisar a questão da aposentadoria, não só pelo lado financeiro, o lado emocional, o lado espiritual e o lado de saúde. Então, o capítulo do livro que fala sobre a aposentadoria, ele foi produto de uma pesquisa que envolve todos esses aspectos. E a dificuldade de se obter uma bibliografia que contemplasse todos esses, a parte emocional, a parte de saúde, a parte física, me fez justamente buscar material externo que serviram para balizar a elaboração desse artigo. O artigo, primeiro, me trouxe um bem-estar, porque ele me fez começar a refletir durante 3 anos de como seria a minha aposentadoria no aspecto financeiro, no aspecto de saúde e no aspecto qualidade de vida. E realmente eu consegui respostas que fizeram com que eu objetivasse, dentro de um projeto futuro, o que eu pretendia fazer após largar a empresa e pudesse tocar como um projeto de vida. E falo para você que hoje eu tenho qualidade de vida, encontrei um propósito para fazer na minha aposentadoria e estou muito feliz com o momento que estou vivendo. Fico feliz também e ficou claro que esse foi um momento muito planejado por você. Sim. Mas você acha que essa é uma realidade dos brasileiros? Os brasileiros estão se preparando para a aposentadoria? Olha, a aposentadoria é um projeto de longo prazo, né? Infelizmente, nós, como a maioria das pessoas, estamos acostumados a pensar no curtíssimo prazo. Se eu falar para você assim, ô Caio, seria interessante que você fizesse uma poupança que você não mexesse no saldo durante 40 anos. Aí eu te pergunto, se daqui a 5 anos, daqui a 60 meses, você vem a ter alguma dificuldade financeira, a primeira coisa que você provavelmente irá fazer é mexer nesses recursos. Só que para você fazer a reposição desses recursos, provavelmente o volume financeiro que você irá precisar será tão alto que inviabilizará o seu projeto. Olha só para você ver. Pensar em curto prazo, com um cenário onde você passa agora por mudanças profundas nas questões trabalhistas. Ontem mesmo o Senado aprovou, o Senado brasileiro aprovou o texto básico da reforma da Previdência, demonstrando claramente que irá se trabalhar mais tempo e provavelmente os benefícios futuros serão menores. É por isso que o planejamento se faz extremamente importante no sentido de você ter uma condição mínima que se permita ter uma certa liberdade financeira e qualidade de vida. Essas questões da reforma, tanto da Previdência como a reforma trabalhista, elas foram benéficas para a população na questão de se discutir essa temática, né? Hoje a gente vê jovens
pessoas de diferentes idades falando sobre previdência. Você acha que serviu como um alerta para que a população focasse nesse tema? Sim, o tema está em foco e hoje todo mundo sabe que a partir do momento que for aprovada a reforma, irá se ter uma idade mínima para homens de 65 e mulheres de 62, mudando completamente o quadro atual. E a partir disso, a pergunta aí, como que se faz? Como será o meu amanhã? Aí pergunta, responda quem quiser, o que irá me acontecer, seja lá como Deus quiser, alguma coisa nesse sentido, mas a gente não deve jogar a responsabilidade toda para Deus. A gente deve chamar para si a responsabilidade, é um projeto que chama assim, autorresponsabilização. Como eu estarei daqui a 40 anos e como eu viverei daqui a 40 anos, você tem que ter consciência que é uma responsabilidade sua e o nível de emprego da sociedade brasileira atualmente. E mais a reforma da Previdência, ela forçosamente irá te obrigar a pensar sobre esses dois pontos. Bem, o seu livro ele começa com uma indagação necessária para essa nossa conversa, falando sobre aposentadoria, um processo ou uma decisão. Qual das duas? Bom, olha, para você ver ou ter uma ideia, muitas pessoas acham que a aposentadoria é um mero fato de se decidir sobre isso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a aposentadoria é produto de um processo e de um planejamento. E a gente pode falar sobre isso. Olha só, foi divulgado recentemente informações da própria Previdência Social, mostrando que a média dos benefícios concedidos de janeiro a março, a média nacional, é 1.333 mais ou menos. Se uma pessoa ela se aposenta agora, ela recebe em torno de R$10.000. Ela não tem uma previdência complementar, não tem uma poupança, não tem uma renda. De repente, a sua renda mensal caia para R$3.000. Tem uma defasagem de R$7.000. Como ela vai poder suprir isso? Como ela vai poder manter a mesma qualidade de vida sem esse aporte que já não existirá mais? Então, é a primeira reflexão. O meu amanhã depende de muitas coisas que eu planejo hoje. Só que hoje eu tenho 20 anos, mas daqui a 35 anos ou 40 anos eu terei 60. E como será lá? Então, por isso que eu coloquei o desafio. É uma mera decisão? Não. É uma mera decisão que você pode tomá-la desde que você traga para si a reflexão sobre um planejamento de longo prazo. A gente sabe que a realidade brasileira é de muita gente assalariada. Sim. Como que é esse momento da aposentadoria, da velhice, para as pessoas que conseguem viver com muito pouco? A questão toda, Caio, ela passa por um processo que a Universidade da Pensilvânia, ela tem uma série de testes e tem pesquisas em cima da psicologia positiva, sobretudo sobre a psicologia positiva, que mostra o seguinte: 95% da população mundial, ela não sabe qual é o seu objetivo e o seu propósito de vida. Então, independente que você vá aposentar com benefício de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, uma coisa interessante é o seguinte: vamos imaginar uma pessoa humilde, ela coloca que hoje o importante para ela é comprar um terreno. Ela quer comprar um terreno em 3 anos. Então, ela vai se planejar para... O objetivo é comprar o terreno. Então, o que eu terei que abrir mão para conseguir esse terreno? Então, ela conseguiu um terreninho, seja num bairro modesto, tranquilo. Agora, ela coloca um segundo objetivo. Eu quero construir uma casa nesse terreno. Olha só, são 2 objetivos. Ela construiu uma casa modesta que ela pode melhorar em 10 anos. Então, significa, num planejamento de 20 anos, ela tem uma casa própria. Significa o seguinte: quando ela se aposentar, o que vai acontecer? O benefício não será usado para pagar aluguel, porque ela tem um imóvel. Então, a objetivação, ela é fundamental no sentido de se planejar alguma coisa. R$2.000 é pouco ou muito? Não sei. Mas se você tem um imóvel de sua propriedade, você já não paga aluguel. E aquilo ali passa a ser uma renda indireta. Você entendendo como é que a coisa funciona? Aquilo ali você pode usar para se alimentar melhor, para pagar um pequeno plano de saúde, alguma coisa nesse sentido. Então, a falta de objetivação, ela pode fazer com que a decisão de se aposentar, ela seja uma decisão dolorosa. Por quê? Porque eu falei com você, 1.300 e pouco para 5.000,
O que as pessoas estão fazendo, na sua maioria? Aposentam e continuam trabalhando. Mas geralmente um trabalho informal? Um trabalho informal. Mas vai continuar trabalhando até que idade? O corpo, ele vai se depauperando também. Então a força, a motivação, a própria saúde fica fragilizada. E com isso a gente volta a repensar. É uma mera decisão? Sim, se ela for alicerçada com o planejamento. Eu falei com uma pessoa de poucos recursos, como ela pode fazer as coisas. Imagina uma pessoa que tem um bom recurso e um bom salário. Ela não se preocupa com a previdência complementar, ela não tem um imóvel para morar e, de repente, ela se encontra na situação que ela recebe, por exemplo, receba 20 mil por mês e caia para 5 mil, 6 mil reais. Esse gap de 14 mil, como é que ela vai preencher isso? Quer ver um exemplo bem mais fácil que vai te mostrar isso? A mesma Universidade da Pensilvânia, ela fez um levantamento com os babies boomers americanos. Foi levantado que cada casal tem uma média, cada pessoa, 104 mil dólares de reserva, porque o sistema de aposentadoria americano é diferente do brasileiro. O que acontece? Esses 208 mil dólares, eles serão gastos aproximadamente durante 15 a 20 anos. Um prazo. Um prazo. E depois disso vai viver de quê? O dinheiro acaba. Você pega um aposentado hoje, você vê como é que a questão do planejamento é importante. A primeira coisa que acontece, as empresas que mexem com empréstimo consignado vão em cima de aposentados. E a gente vê toda hora aí aposentado com empréstimo, que não sabe o que é empréstimo, acha que é receita, e quando se vê, ele está numa ciranda de dívida que ele não consegue sair. Isso impacta o quê? Impacta o dinheiro do aluguel, impacta o dinheiro da alimentação, impacta a saúde emocional. Você está vendo como é que a gente tem que se planejar? Sim. Então, na realidade, a decisão é importante. A decisão é importante, mas se planejar, um mínimo de planejamento realmente se torna necessário. É interessante a gente parar para discutir e pensar sobre essas questões, que a gente percebe como que elas estão interligadas. Exatamente. Um problema que a gente percebe é que nós estamos muito preocupados com o imediato, o agora. Sim. E a questão da aposentadoria é tudo o a longo prazo, o planejamento. Como conseguir superar essas dificuldades que o agora, o imediato traz para pensar lá na frente? Bom, a primeira coisa que aconteceu quando disseminou a informação, reforma trabalhista e reforma da Previdência, as pessoas tiveram que dar uma parada e se questionar. Isso foi muito salutar. Sim. Agora vem o que fazer. O que fazer é exatamente aí. Olha para você ver como é que o mercado de trabalho está complicado, não só em termos de se conseguir e se manter no mercado de trabalho, a questão das questões emocionais. Hoje nós temos um grupamento de pessoas. O nível de desemprego hoje, segundo a informação de julho de 2019, gira em torno de 11,14. São aproximadamente 12 milhões de desempregados. Nós temos hoje uma teoria que a robotização nos últimos, até 2030, ela vai ceifar 800 milhões de empregos. Olha, a robotização, uma informatização. Então nós temos hoje dois tipos de pessoas, dois tipos de profissionais. O que está extremamente estressado para se manter no mercado de trabalho e tem o outro que está extremamente estressado para tentar uma colocação no mercado de trabalho. Olha a situação. E nesse ponto, pesa a questão da aposentadoria. Pra você ter uma ideia, se você pegar o número de aposentadorias concedidas em março do ano passado e comparar a aposentadoria de benefícios concedido pela ANPES com o de 2019, no mesmo período, são aproximadamente 420 mil novos benefícios. Por quê? As pessoas correram para se aposentar em função de que houve a discussão da aposentadoria, sim, aumento da idade, por exemplo. Fazer isso antes que as novas regras exatamente ficassem válidas. Né? Aí o que acontece? As pessoas que têm direito à aposentadoria, embora não tenha cumprido aquela questão da idade, o tempo de contribuição mais idade, elas se aposentaram com salários menores, com benefícios menores. Aí volta aquela situação que eu te falei. Olha, se eu recebo um salário menor, eu vou ter que continuar trabalhando. E o que eu vou fazer? Ter que se reorganizar a vida inteira, a rotina, para se adaptar a essa nova realidade financeira. Aí vem um choque. Sim. E os novos, que talvez não estejam pensando ainda, mas os novos, você mesmo bem o disse, em 2060, 1/4 da população brasileira será composta por pessoas idosas. Então, se você é jovem hoje, nós vamos fazer uma projeção daqui a 40 anos, você será idoso. Então, você tem que começar a pensar agora em o que você pode fazer
para que você tenha uma vida que, no futuro, que tenha um conceito de liberdade financeira. Liberdade financeira, o que que é? É um nível de renda que te permita viver sem que você tenha necessidade de trabalhar, mantendo a condição de qualidade de vida mínima que você já tem hoje. Acho que a questão também do imediatismo que a nossa sociedade vive, pensando no agora, tendo tudo para ontem, também dificulta pensar a longo prazo, lá na frente, um processo tão demorado. Isso pode fazer com que as pessoas se enganem e não se prepararem para esse momento. Mas vamos pensar que a pessoa, ela dedicou sua vida, deixou de lado alguns luxos e optou, né, por planejar a sua aposentadoria, destinar aquele dinheiro. Quando ela chega nesse momento, os problemas acabaram? Vão ser só flores durante a aposentadoria? Não. Aí entra a questão a Sociedade Brasileira de Coach, através do Vilera, da Flora e do Roberto Ashley, ele chama-se gerontólogo. Existe o geriatra, que cuida das pessoas idosas, através, assim, fazendo a prevenção de muitas doenças e tratando algumas doenças. O gerontólogo, ele estuda as demandas das pessoas idosas no caráter social, emocional e pessoal. E ele fez uma sistemática divisão da aposentadoria em 6 etapas. Ele fala o seguinte, olha para você ver, a aposentadoria tem um período chamado pré-aposentadoria. Eu vou te explicar o meu caso, que eu sou aposentado, eu tenho 61 anos. Eu fiz a minha pré-aposentadoria e coloquei a data que eu iria me aposentar, dia 26 de dezembro de 2016. Então, estava definida a data. Eu defini a data. Então, a partir daquele ali, eu comecei a preparar. Aí, a segunda fase é o dia da aposentadoria. O dia da aposentadoria, você pensa que uma pessoa que tenha uma coordenação de uma grande empresa, tenha muitos funcionários sob sua tutela. Você pensa num militar que seja um comandante que tenha milhares de pessoas sob seu comando. Então você vai colocando isso até a pessoa que não tenha ninguém subordinado em trabalho. O que acontece? No dia da aposentadoria, você chega lá para trabalhar, as pessoas te recebem, você conversa, tranquilo. No final do dia, eles fazem para você um coquetel, e nesse coquetel te dão um abraço e te dão uma plaquinha. Aí você vai para casa. No dia seguinte começa uma outra etapa. Ao despertar, você percebe que você não tem a sua cadeira, não tem sua mesa, não tem seu computador, não tem mais seu emprego, não tem os seus colegas, não tem seu e-mail, não tem o seu status profissional mais. Você não convive com isso. Aí você olha para um lado e para o outro, aí vem a pergunta, o que farei? E agora? Aí entra outra etapa chamada lua de mel. Lua de mel é uma fase da aposentadoria que chama desdobramento. Olha, eu vou visitar todos os meus amigos, vou fazer tudo que eu não fiz e começo a fazer tudo. Aí começa a visitar, começa a fazer. Mas chega um período, com o passar do tempo, essa fase, ela se exaure. Por quê? Você já visitou todos os seus parentes, já visitou todos os seus amigos, os seus parentes olham assim, nossa, o Cirilo vem me visitar outra vez, essas coisas. Aí você percebe que isso acabou. Aí vem uma fase que chama-se descontentamento. A fase de descontentamento, aí você começa a refletir. Gente, eu tinha um carimbo, eu tinha um e-mail, eu tinha uma secretária, eu tinha um telefone, eu tinha um emprego, eu tinha um convívio de muitas pessoas. Dessas pessoas hoje, menos de 5% me ligam, procuram por mim. Então, aquele convívio social que você tinha, você perde. E você foi lá, quando aposentado, você foi a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Quando você começa a voltar muito na empresa, você percebe que você está atrapalhando. Então você começa a questionar, será que foi o momento exato da minha aposentadoria? Será que foi o momento exato? Aí depois, esse é o momento de reflexão. Tem um outro momento que chama-se negação. Aí a pessoa começa sem pensar, gente, eu já visitei todo mundo, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz isso e aquilo, né? Será que eu me aposentei no momento correto? Eu não devia ter aposentado, eu devia ter postergado um pouquinho esse processo. E aí que vem uma situação muito, muito complicada. É porque se ele não conseguir sair da fase de negação, ele começa a criar muitas crenças negativas,
a minha vida era tão boa, agora eu não faço nada, eu já tive comandados e agora não tem nada, eu já tive status, tal. Ele pode, se ele não tiver um redirecionamento, ele pode entrar num processo depressivo. E nesse processo depressivo, o que acontece? Ele se afunda. Ou ele começa a tomar remédio, ele pode passar até por um processo de ingestão de álcool muito elevada, ele começa a criar doenças. Aí que vem a questão. Se ele não passar por isso, o que ele pode fazer? Bom, ele vai ter que buscar ajuda. A família percebe que ele começa a adoecer. Agora, se ele conseguir passar por essa fase de negação, ele fala assim, não, eu saí no momento certo. O que ele precisa fazer? Ele precisa arranjar para si o quê? Um propósito. Olha, você foi um médico a vida inteira, eu estou aposentado. Procura um hospital, faça filantropia, vai lá e começa a ajudar pessoas carentes e não cobre consulta. Aí eu fui um professor, arranjei uma escola onde eu vou lecionar inglês e vou ajudar as pessoas a falar inglês sem cobrar nada. Olha só, você faz uma retribuição social e, por outro lado, você preenche a sua vida com um outro propósito, um outro objetivo, um outro significado. O que acontece com a sua autoestima? Você começa a levantar a autoestima e você começa a sentir feliz com o novo propósito que você colocou para a sua vida. Então, essas fases. Você está falando em pesquisas internacionais, foi feita uma pesquisa pelo British Medical Journal. Eles acompanharam 800 idosos, dividiram em dois grupamentos. Esses grupamentos, um grupamento ficou com o quê? Propósito definido, eles definiram novos objetivos, eles tinham relacionamentos, praticavam atividades físicas e se juntavam para comemorar algumas coisas. E o outro grupamento, eles não tinham esse tipo de situação. Eles pesquisaram durante 18 anos, essas pessoas. O que aconteceu? Eles mostraram, esse estudo demonstrou que as pessoas que tinham, o grupamento que tinha esse propósito, se reunia, estudava, fazia uma série de coisas, eles se tornaram mais longevos do que outro grupamento. Aí significou o seguinte, a nova ocupação, a nova atividade, ela deu um outro sentido, um outro impulsionamento à vida. E a qualidade de vida com saúde alicerçada, sobretudo sobre uma disponibilidade financeira, fez com que eles passassem a viver mais. Foi feito outro estudo também pela Associação Psiquiatra Inglesa, mostrando acompanhamento durante 20 anos de um certo número de idosos. Aí o que eles fizeram? Eles faziam treinamentos semanais e estudavam música estrangeira e trocavam instrumentos. Aí língua estrangeira e tocavam instrumentos. Aí o que se verificou em tudo isso? Verificou o seguinte, que a incidência em quem fazia os treinamentos, estudavam música estrangeira e trocavam instrumentos de Alzheimer era menor. E o grupamento que não estudou, não fez isso e não praticava atividades físicas, a possibilidade de contrair o Alzheimer era 2,5 vezes maior do que outro grupamento. Então você vê, a saúde da pessoa, ela pode ser mantida, embora a pessoa tenha algumas fragilidades, mas ela pode ser mantida no sentido que as pessoas tenham uma outra qualidade de vida, dentro de uma outra proposta de vida e traga felicidade, saúde, relacionamento e com isso tudo aí elas conseguem ter uma sobrevida um pouco maior. Essas questões do convívio social saudável, da continuidade no aprendizado, seria uma resposta de uma aposentadoria bem-sucedida? Seria uma opção para se tornar uma aposentadoria bem-sucedida. Você está cansado de ver aí, tem pessoas que, você vê, olha, eu não posso citar o nome, mas de repente você ouve uma manchete que um grande ator de Hollywood suicidou. Aí você fala, olha, a pessoa é famosa, ela tem muito dinheiro, aí você descobre que a vida pessoal dessa pessoa, ele não tinha objetivo de vida, não tinha propósito,
criou um vazio tão grande que levou a uma depressão profunda. Nesse período que eu falei, você lembra que eu falei do período de negação e reflexão? Ele não consegue sair daquilo e, por fim, ele toma uma atitude extrema justamente pela falta de propósito. Olha que coisa interessante. E toda hora nós temos exemplos disso. É por isso que eu reforcei. Uma pessoa bem humilde, que ela consiga fazer em 15 anos, 20 anos, a sua casinha, comprar um terreno, fazer uma casinha, mobiliar a casa, colocar aquela condição boa dentro do padrão que ele sonhou para ele está cumprindo parte do seu propósito. Que o nível de preocupação em relação a algumas coisas que irão afligir muitas pessoas, para ele passa a ser um pouco mais reduzido. E com isso, quer ver uma coisa interessante que está acontecendo? Se você visitar hoje o Uruguai, a Argentina e alguns outros países latino-americanos, alguns a gente teve a oportunidade de visitar, você percebe que os governos, através dos seus ministérios da saúde, estão fazendo uma campanha de melhoria da saúde, da qualidade de vida e saúde dos idosos, através de danças na praça. Você vai para a Argentina, tem tango na praça, tem quase milhares de pessoas dançando. E você pode olhar que a faixa etária é uma faixa etária avançada. O que gera aquilo ali? Gera relacionamentos, gera atividade física, a razão de viver e felicidade. E as pessoas felizes vivem mais. E também economia. Sim. Porque o que se é gasto com saúde, na questão de remediar, né? A prevenção é muito mais barata e surte muito mais efeito. Exatamente, você falou tudo. Você pensa bem, os governos, quando incentivam esse tipo de atividade, eles estão fazendo um trabalho de prevenção. Investir na qualidade de vida de pessoas, de idosos, é um melhor remédio para prevenir a utilização de serviços de saúde e remédio. Para você ter uma ideia, há tempo atrás eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com um pessoal do grande plano de saúde da nossa cidade aqui, e lá existe um setor de atividades físicas e atividade psicológica. Eles trabalham hoje preventivamente a questão da qualidade de vida através do exercício físico e, por outro lado, estimula a questão emocional através da orientação do psicólogo, do psiquiatra. É justamente o que eles buscam, a redução de despesas, proporcionando aos idosos, sobretudo aos idosos, uma qualidade de vida que evite o serviço de saúde. É o que você falou. E a gente está conversando esse tempo todo sobre aposentadoria. Para a pessoa que precisa se planejar, ela pode buscar outra alternativa? Sim, é igualzinho eu falei com você. Você estava comentando comigo nos bastidores, para fazer uma exemplificação, uma simulação para uma pessoa que receba R$20.000 hoje, que tenha, por exemplo, 25 anos. Vamos imaginar. A primeira coisa, você pode colocar para você como meta economizar 30% do seu salário. Isso durante um período. Economizar significa o seguinte, criar alternativas de investimento. Mas o que eu vou aplicar? Bom, procure um analista financeiro, sobretudo a pessoa que seja credenciada pela Andima, que tenha CPA 20. O que é a Andima? A Andima é a Associação Nacional de Gestores que mexem com valores imobiliários. Ela passa um certificado e ela capacita as pessoas a dar esse tipo de orientação. Aí você fala assim, olha, eu pretendo comprar um terreno. Bom, pretendo comprar um terreno. Onde você pretende comprar um terreno? Você pretende morar nesse terreno? Não, eu preciso comprar para investimento. Bom, faça a escolha, dentro desses 30%, eu vou investir no terreno. Terminou o terreno? Olha, eu vou comprar agora um apartamento pequenininho para gerar renda, aluguel. Compra um apartamento no lugar, analise direitinho para ver se você não vai fazer um negócio. Ali eu preciso comprar ações. Ações é mercado de risco. Se o seu perfil for moderado ou conservador, você não pode comprar ações. Procure esse analista que provavelmente, procure um fundo indexado. Um fundo indexado é o seguinte, ele é composto com as ações mais movimentadas, ele tem uma perspectiva de valorização média interessante, mas deve lembrar, o que rendeu no passado não rende no futuro. Aí você coloca um pouquinho. Então você faça essa cesta de aplicações, e em cima disso aí, objetivando o seguinte, olha, eu quero daqui a 30 anos conseguir uma renda mensal vamos colocar, de $1.000, $2.000, $3.000. Vamos colocar $3.000, R$12.000. É o seu objetivo.
Então, esses investimentos, eles servirão de balizadores no montante futuro para ajudar a que você consiga ter uma renda mensal de R$ 12.000, de R$ 20.000, dependendo da sua expectativa, que faça com que você tenha a mesma disponibilidade financeira que possa lhe proporcionar o mesmo nível de qualidade de vida que você tem hoje. Entendeu a sistemática? Sim. Então, tudo é isso. Voltando, a pessoa com menos renda, ela pode ter um objetivo de ter uma casa, de ter uma outra casinha de aluguel, alguma coisa, sem problema algum. Agora, o importante é que se coloque isso como objetivo e uma meta. E se fala assim, se eu coloquei como uma meta, qual o sacrifício eu estou disposto a fazer no sentido de alcançá-lo? E quando alcança, existe aquela satisfação pessoal, olha, realmente eu me propus a fazer isso, consegui fazer isso comigo. E a partir daquilo ali, coloca outra meta, até que o seu sonho futuro vislumbre uma realização e você possa ter a sua aposentadoria com a tranquilidade que você acha que você merece. Bom, a nossa conversa está chegando ao fim, mas esse é um assunto que não se encerra por aqui. Não. Como a gente veio conversando desde o início, essa temática ela é complexa porque ela está interligada com diversos momentos da vida, até com o futuro, que a gente não sabe o que vem por aí, Sim. né? E para a pessoa que tem o intuito de continuar estudando, buscando informações sobre essa temática, Cirilo? Caio, igualzinho eu falei com você. Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa. Essa empresa tem um plano de aposentadoria complementar. Eu consegui manter alguns benefícios. E a partir disso aí, essa mesma situação me permitiu de que estudasse em várias universidades de renome no Brasil. Graças a Deus eu consegui isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz um objetivo, um propósito de retribuição social. Eu tenho procurado nas minhas mídias sociais passar às pessoas o quanto é importante algumas reflexões. Esse material hoje sobre a questão da aposentadoria é um planejamento ou uma decisão, o que ele faz? Eu vou transformar num e-book, esse e-book já está sendo elaborado, esse material vai ser um vídeo e nesse vídeo terá anexado esse e-book. É justamente assim para que as pessoas assistam, reflitam e se reposicionem. Lembrando uma coisa que foi dita, aquilo que você receberá no futuro é aquilo que você pediu para você. E o seu momento de escolha é agora. Se você não fizer a escolha, não tem problema. Se você fizer a escolha, parabéns. No futuro você vai, na sua reflexão, você vai chegar à conclusão que a sua decisão de longo prazo, de 30 anos, 35 anos atrás, foi uma decisão acertada. E o objetivo do material é promover você, que daqui a alguns anos você fala assim, eu sou feliz, eu tenho qualidade de vida dentro do propósito de vida que eu criei para mim, de acordo com aquele vídeo que eu não sei de quem mais me orientou. Porque é tudo tão rápido, né? Sucesso, prosperidade e decisão. Cirilo, antes da gente encerrar, quando as pessoas podem ter acesso a esse material e também deixar para quem está acompanhando o nosso vídeo as suas redes sociais, os seus endereços, porque as pessoas continuem acompanhando o seu trabalho. Pessoal, eu tenho um canal no YouTube que está crescendo de acordo com minhas coisas. O meu canal no YouTube chama-se Wilson Cirilo. A gente está fechando esse mês agora com quase 85.000 visualizações. Tem vídeos que abrangem a todos os setores da vida. Muito interessante. Adolescente, adultos e idosos. A questão do livro a gente já está trabalhando. Nós temos um canal no YouTube que eu já falei. E nós temos um Instagram. Nós temos um blog que tem bastante textos bastante interessantes, reflexivos e potencializadores. Então você encontra-me no Facebook, Wilson Cirilo, na questão do Instagram, Wilson Cirilo, no canal, no YouTube, Wilson Cirilo, e a gente coloca todo esse material à sua disposição no sentido de tocá-lo, no sentido que você reflita e você se reposicione. Cirilo, muito obrigado. Obrigado por ser tão generoso, né, no conhecimento que você trouxe para a gente aqui. E até uma próxima. Ô Caio, eu fico muito feliz. É porque o que eu falo, eu venho de uma família de 11 filhos. Os meus pais já não estão mais conosco. A gente sente assim que a formação, os valores que a gente pega e toda essa bagagem que conta
a nossa história são muito fortes. E isso aí não acaba com a aposentadoria e não acaba com o simples fato de a gente ir para um andar acima. Fico muito feliz pela condução que você teve na entrevista. É a primeira vez que eu sou entrevistado. Eu fico muito satisfeito e gostaria de agradecer a sua gentileza e a sua generosidade em me conduzir durante esse processo. Muito obrigado de coração. Foi um prazer e muito fácil.